Olá galera, hoje é sexta-feira e eu vou falar mais sobre questões humanas, vou falar sobretudo sobre ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem cada vez mais adoecido pessoas e nós do mercado imobiliário, nós somos muito propensos, as imobiliárias são locais de muitas questões sentimentais e eu vou falar sobre 4 sentimentos muito comuns dentro da corretagem, dentro das imobiliárias. Vou falar sobre a questão da incerteza de ganhos financeiro, o que isso causa na gente, o que isso pode promover em nós. Vou falar sobre a questão da desconfiança com outros colegas, vou falar também sobre a questão da raiva e da inveja dentro do ambiente de trabalho, que gera crítica. A crítica está geralmente ligada à inveja, que está ligada à raiva, que está ligado à inveja. Então é importante a gente trabalhar isso. Acompanhe o vídeo aqui. Se você tiver algum outro sentimento, fala aqui com a gente, compartilha com nós aqui, fala o que outro sentimento as imobiliárias estão proporcionando a nós. E a gente precisa debater isso, melhorar o ambiente de trabalho para que a gente possa produzir mais. Vamos falar um pouquinho sobre as incertezas de ganhos, as incertezas. O mercado imobiliário é um mercado muito promissor, sempre foi. Nós lidamos com bem de consumo mais caro e desejado do brasileiro. Vocês estão vendo esses imóveis aqui na Avenida Atlântica em Copacabana? Nenhum deles vale menos do que R$1 milhão. Alguns 10, alguns 15, talvez. E o corretor que intermedia uma venda aqui, ele geralmente tem a possibilidade de ganhos altos. E o corretor que faz essas vendas, trabalha especializado e trabalha profissionalmente, ele acaba fazendo disso ganhos frequentes, proporcionando a ele uma boa vida. Entretanto, infelizmente, a maioria dos corretores, até por questões técnicas e também por questões do mercado, acaba não permitindo a ele ganhos mensais. Isso gera uma insegurança na pessoa, gera um sentimento de impotência, muitas vezes criando problema dentro de casa, nos seus relacionamentos sociais, afetivos. E é importante a gente aprender a lidar com isso, aprender a conversar com os nossos amigos, com os nossos parentes, com o nosso cônjuge. É importante você fazer isso. Muito importante a gente aprender a lidar com essa incerteza. Algumas pessoas nessa situação ficam desesperadas, perdem a paz, criando todos esses conflitos familiares, sociais. Outras pessoas aprendem a lidar muito bem com isso e começam a perceber que a vida de alguma forma providencia os recursos, de alguma forma ganha dinheiro da onde não estava se esperando, de alguma forma alguém ajuda, de alguma forma uma dívida ela é estendida, o prazo é estendido, alguma coisa acontece. Muitos se desesperam, outros aprendem que a vida de alguma forma supre as nossas necessidades. É muito importante o corretor ter paz, ter tranquilidade, ter segurança, continuar fazendo o trabalho dele, certo de que uma hora esse jogo vira e as vendas acontecem. A outra questão é a questão da desconfiança. A desconfiança no ambiente de trabalho de outros colegas que estão sempre sujeitos talvez a pegar o contato de um cliente. Muitos corretores não podem abrir a agenda, trabalhar com segredo. Existem imobiliárias que falam que o recepcionista ele tem esquemas com os corretores. Isso é muito sério. Tá? As pessoas chegam cedo para trabalhar, para ficar na vez, e muitas vezes alguns clientes são direcionados para uma pessoa ou outra. Tem casos de gerentes que eu já ouvi falar, que gerentes que direcionam os clientes melhores para eles mesmo ou para um corretor específico dele. Então são vários casos. E o corretor trabalha com essa desconfiança, esconde agenda, quando liga para o cliente, liga de forma escondida, fala baixo, não deixa ninguém ouvir o que ele está falando, tudo com medo de que alguém possa ouvir, alguém possa pegar esse cliente. É muito comum, não sei se você já percebeu isso, não sei, espero que o seu ambiente de trabalho não seja assim. Se não for, também comente aqui. Eu sempre trabalhei em imobiliárias que eu podia confiar um no outro. É claro que tinha uma ou outra pessoa com falta de ética, colegas com falta de ética, que eu não podia dar mole. Mas, e aí, o que eu fazia para sanar? Eu tinha um trabalho, o meu trabalho sempre foi muito bem feito com o cliente. Eu crio
um elo com ele profissional, mas também de empatia. Então, se outro colega ligasse para ele, ele linkava que ali naquela imobiliária estava sendo atendido e muito bem atendido por mim. Então, ele não trocava a mim. Então, primeiro, é o colega que tem esse hábito de fazer isso, que ele coloque a mão na consciência, evita isso. Isso traz desgaste, a maioria das vezes não traz vendas nem para ele nem para o outro, cria discórdia. Eu já soube de pessoas que agrediu o outro por desconfiar ou porque o outro pegou o cliente dele, já soube de corretores que deram barradas de ferro no outro. Vocês devem saber alguma história, se quiser contar aqui, contem também, entendeu? Isso é muito importante. Eu já trabalhei, eu já tive uma equipe com quase 15 corretores. E como eu trabalho com corretor iniciante, aquele corretor que acabou de fazer o curso do TTI e vai iniciar o estágio, é muito comum eu trabalhar ele e não existia esse ambiente no meio de nós. No meio de nós não existia esse ambiente de desconfiança. Era comum o corretor compartilhar com o outro o cliente dele. Eu vi casos, momentos, onde um cliente muito maduro para comprar imóvel já estava sendo atendido por um corretor, ligou de novo para a imobiliária através de para um outro imóvel, ele não lembrou do corretor e caiu na vez de um outro corretor. O corretor, como os clientes eram abertos, o corretor percebeu, olha, esse cliente aí está sendo atendido por fulano de tal. Ele mesmo falou para o cliente, olha, o senhor está sendo atendido pelo corretor tal, vou passar para ele a sua ligação. Olha que tranquilidade para trabalhar. Esses meus corretores, a maioria deles, quando saíram dessa minha equipe, tentaram se adequar em outras imobiliárias e não conseguiram. Uma das questões era essa questão de hostilidade. Dentro da minha imobiliária, era muito comum eles se reunirem para almoçar, para conversar, para estudar. Essa questão de desconfiança desagrega, faz a equipe trabalhar não coesa, acaba atrapalhando a própria produção. Você, líder da empresa, se preocupe com isso, não se preocupe só com o conhecimento técnico, com a produção, se preocupa também com o desenvolvimento pessoal da sua equipe. A outra coisa que eu vou falar, 2 sentimentos que andam muito juntos, é a raiva, que é gerada muitas vezes pela inveja. A inveja que gera a raiva que gera críticas, desestabilizando, pessoas que criticam muito um ao outro, sabe? Isso está muitas vezes ligado à inveja, que gera raiva, uma raiva às vezes sem motivo. E isso é muito comum, que na verdade aquele que sente raiva, que sente inveja, que critica, gera nele um sentimento muito ruim, porque raiva dentro da gente é muito ruim, acaba prejudicando o que sente, não o outro. O outro, se souber lidar com críticas, ainda mais ele entendendo que as críticas têm no fundo uma questão de inveja, ele aprende a lidar na boa, ele não se incomoda, não vai prejudicar ele, mas o que sente incomoda muito, baixa estima, acaba ele produzindo também menos, tudo porque ele tem propensão a sentir raiva ou sentir inveja, que gera críticas. Você já reparou nas imobiliárias quantos corretores não se juntam na frente da imobiliária para fumar? Na verdade, você perceba quando você passa nas imobiliárias, ou estão fumando, ou na verdade, mas você percebe o semblante desses corretores que ficam fora da imobiliária, comentando. Eu acredito que a maioria falando mal dos gerentes, né? Ah, o gerente não fechou a venda. Isso é muito ruim. Essas críticas que é gerada pela raiva, que foi gerada muitas vezes pela inveja, é muito ruim. É preciso trabalhar. Uma equipe harmônica, ela produz muito mais. Você vai ver que se tua equipe tiver harmônica, coesa, ela vai produzir mais. E essas questões de desconfiança, inveja, raiva, que geram críticas, prejudica o trabalho da sua imobiliária. Se a tua imobiliária está consumida por esse sentimento, eu te falo, está faltando falta de gestão do líder. O líder precisa, antes de tudo, ser uma pessoa humana, bem desenvolvida na questão humana, para poder liderar. Não só técnico, mas ele também tem que entender de relacionamentos, para ele poder gerenciar esses conflitos e fazer de conflitos
verdadeiros aprendizados para ele e para a equipe. Galera, um grande abraço, uma boa sexta-feira. Comentem o vídeo, compartilha. Quem puder, vai lá na página, dá uma curtida, quem não curtiu. Classifica a página com sua avaliação. Entra no grupo, o link vai estar por aí. Ingresse no grupo, respondam as perguntas para que eu possa lhe dar acesso. Lá eu tenho gravado todo o conteúdo, tem vídeos ao vivo, tem várias coisas acontecendo lá, tem dinâmicas que eu crio dentro do grupo, só para quem está no grupo, tá bom, galera? O grupo é o Corretor de Vanguarda Escola de Aprimoramento Profissional, o link está por aí, tá bom? Um grande abraço, uma boa sexta-feira para vocês.